10 superpoderes que só os bebês têm. Se você, seus amigos íntimos ou familiares tiverem bebês, você já sabe o quão incrível eles são. Tudo o que eles fazem, especialmente quando é pela primeira vez, é motivo de admiração e celebração. Primeira palavra? Vamos pegar a câmera para que possamos gravá-la. Primeiro dente? Tem que ser fotografado e ir para o Facebook. É ainda melhor quando eles aprendem a engatinhar, sentar, ficar de pé e caminhar. É fantástico, a gente sabe. Algumas pessoas, no entanto, são um pouco céticas sobre os talentos e habilidades dos bebês. Como se atrevem? Não importa se você é do time que pensa bebês crescem, ou eles podem se sentar, e daí? Temos provas de que os bebês têm superpoderes únicos e surpreendentes. Mais do que isso, temos certeza de que você gostaria de ter alguns desses poderes. Infelizmente, você não pode. O Incrível está feliz em apresentar a lista de 10 superpoderes que apenas os bebês têm. Número 10. Bebês não choram. Nós dissemos que você ficaria surpreso, e lá vai. Você deve estar pensando, o que você quer dizer? Isso é literalmente a única coisa que eles fazem, mas não é assim. E se você é um dos pais, sabe que preferiria chorar do que ouvir o seu bebê chorando. Clique no polegar para cima se você conhece esse sentimento. Você tenta encontrar o motivo das lágrimas. Fraldas molhadas? Cama desconfortável? Dores de barriga? Neste Por que você chora, Pedro? Você pode não ver que o bebê está chorando sem lágrimas. Na verdade, os bebês gritam e gemem, mas simplesmente não choram. Seus canais lacrimais estão fechados, então eles não conseguem produzir lágrimas. É comum que bebês chorem sem lágrimas durante as primeiras semanas ou mesmo meses de vida. Alguns bebês começam a chorar realmente quando têm 2 semanas de idade. Outros podem levar até 7 ou 8 meses para poderem derramar uma lágrima. Não é incrível? Nós acreditamos que sim. Número 9. Eles se sentem bem embaixo da água. Quantos anos você tinha quando aprendeu a nadar? 5? 7? Ah, você ainda tem medo de estar dentro d'água? Bem, nesse caso, é mesmo ruim que você não conseguiu recuperar seu reflexo de mergulho. As crianças o perdem à medida que chegam aos 6 meses de idade. Quando uma criança mais nova do que isso está imersa em água de barriga para baixo, ela naturalmente segura a respiração e seus braços e pernas começam a fazer movimentos de natação. Sua frequência cardíaca diminui para que consiga conservar o oxigênio, e o sangue circula entre o coração e o cérebro. Um estudo com 33 crianças saudáveis de idade entre 2 e 6 meses mostrou que 95,3% delas apresentavam este reflexo de mergulho. Por que os adultos ou bebês pouco mais velhos não conseguem fazer isso? Porque à medida que crescemos, nosso cérebro se torna responsável pela sobrevivência, e nossos reflexos automáticos, por mais que sejam ótimos, não nos controlam mais. Número 8. Eles engolem e respiram ao mesmo tempo. Existe uma regra de senso comum que todos sabemos: não coma e fale ao mesmo tempo, porque você vai sufocar e isso não é divertido. No entanto, existe um grupo privilegiado de pessoas não afetadas por esta regra. Eles não falam muito, ok, eles não falam, mas eles têm um superpoder: podem engolir e respirar ao mesmo tempo. Em lactentes, a faringe é mais alta do que em adultos. Quando eles engolem, a entrada do trato respiratório não é bloqueada pela epiglote. Portanto, ao engolir, os recém-nascidos também podem respirar facilmente. Número 7. Se necessário, os bebês podem espirrar continuamente. Espirrar, assim como chorar, é motivo de preocupação para os pais. Meu bebê está bem? Ele pegou um resfriado? O que acontece se ele espirrar demais? Essas perguntas ocorrem pela mente de todos os pais. Temos notícias para você. Espirros não são um desastre. São um reflexo natural controlado pelo sistema nervoso. Os bebês usam isso como uma defesa contra os exércitos de germes a que eles são apresentados quando levados para um passeio ou mesmo em casa. A tia Suzy e seus presentes são uma fonte de alegria para você e uma chance para o pequeno conhecer novos tipos de germes. O que acontece então? O bebê espirra. As passagens nasais em recém-nascidos são muito mais estreitas do que em adultos, portanto, elas precisam ser limpas com mais frequência. Como um bebê não pode assoar o nariz, ele precisa usar os reflexos. E, portanto, um recém-nascido pode espirrar sem parar, até o nariz se livrar de irritações como leite materno, muco ou poeira. Número 6. Eles adormecem facilmente. Shhh, o bebê está dormindo.
Você já foi saudado assim ao visitar uma casa com um pequeno ser humano? Ou talvez você seja o pai feliz que acabou de ver o bebê adormecer e não quer que ele acorde por pelo menos algumas horas? Muitas pessoas pensam que quando um recém-nascido está dormindo, elas devem andar na ponta dos pés e sussurrar para manter o ambiente silencioso. Os pais jovens geralmente ficam perplexos ao ver como seu filho está profundamente adormecido, ignorando os barulhos de uma reforma ou a música alta. Os adultos não têm esse superpoder. Isso evitaria muitas brigas entre vizinhos e seria possível dormir muito melhor. Clique no joinha se você gostaria de ter esse superpoder. Estamos no meio da lista. Continue assistindo para descobrir o que faz com que os cabelos dos bebês mudem de cor e por que eles podem triplicar de peso sem engordar. Número 5. Eles têm um sotaque natural. Você provavelmente pensa que os bebês têm sua própria língua e nunca seremos capazes de entendê-la. Talvez uma língua universal que só eles podem usar para se comunicar secretamente. Mesmo que exista, há uma boa chance de crianças de países diferentes não conseguirem entender um ao outro por causa de um sotaque natural que eles têm. Os cientistas descobriram que os bebês choram com um sotaque nacional. Os pesquisadores registraram gritos de 60 bebês nascidos em famílias alemãs ou francesas e descobriram que eles tinham a mesma melodia que a língua nativa já no segundo dia de vida. Enquanto ainda estão no ventre, eles ouvem a voz de sua mãe. Lá, aprendem a reconhecer os sons e eles podem não somente distinguir a voz da sua mãe de outras vozes, mas também ouvir detalhes suficientes sobre o idioma dos pais para poder imitá-los. Esse é um superpoder linguístico. Algumas pessoas acham difícil estudar um idioma ou obter a melodia certa quando são muito mais velhos e espertos. Número 4. Os recém-nascidos sabem rastejar. Os bebês nos dão razões suficientes para vários "oh". Uma das coisas mais lindas do mundo é provavelmente a procura pelo peito. É mais bonito do que parece. Surpreendentemente, um bebê recém-nascido é totalmente capaz de rastejar para o peito de sua mãe. Para isso, você deve colocá-lo na barriga de sua mãe. Segundo os cientistas, os bebês são atraídos pelo cheiro do leite. Alguns especialistas acreditam que as pessoas que fazem o parto deveriam dar à mãe e ao bebê pelo menos 1 hora para se alimentar antes de cuidar do bebê. Isso lhe dará uma chance de seguir o instinto natural, rastejar para o peito de sua mãe e se alimentar como a natureza o ensinou. Número 3. Os bebês são muito flexíveis. Este é um superpoder que muitos de nós invejamos. O esqueleto de um bebê tem cerca de 300 ossos. Com o tempo, muitos deles crescem e se unem. Um adulto tem assim 206 ossos, mas antes que os ossos estejam soldados, o corpo de um recém-nascido é extremamente flexível. Essa característica natural é necessária para o bebê passar pelo canal de parto. Número 2. Seu cabelo pode mudar drasticamente. Ao longo do tempo, o cabelo das crianças pode mudar completamente. O cabelo do recém-nascido cai, deixando espaço para os novos. Por isso, loiros podem se transformar em morenos e os cachos podem ser substituídos por fios lisos. O que causa a mudança da cor do cabelo de loiro para castanho? É tudo por causa da melanina, pigmento natural que temos nos nossos cabelos. Existem 2 tipos, eumelanina e hipomelanina. Quanto mais eumelanina tiver o seu cabelo, mais escuro é. É muito improvável que os bebês passem de cabelo castanho a loiro, mas à medida que a quantidade de eumelanina aumenta, o contrário acontece bastante. E às vezes nos sentimos tristes por isso, não é? O mesmo pode acontecer com a cor dos olhos. A íris, que é a parte colorida do olho, possui pigmentação que determina a cor dos olhos que temos. A maioria dos bebês nasce com olhos azuis, mas geralmente ficam mais escuros nos primeiros 3 anos, quando a melanina pigmentada marrom se desenvolve. A propósito, as crianças nem sempre têm a mesma cor do olho que os pais, mas se ambos os pais tiverem olhos castanhos, é provável que herdem essa cor. Número 1. Um bebê pode triplicar o seu peso e não engordar. Este superpoder é o número 1 da nossa lista por um motivo. Não desejamos todos isso? Comer e comer e comer e não engordar. Parece um sonho, certo? No primeiro ano de sua vida, os bebês estão se desenvolvendo rapidamente. Durante este período, o peso de um bebê pode triplicar. No entanto, a constituição da criança não é afetada de forma alguma porque cresce muito rapidamente. Durante os primeiros 6 meses, os bebês normalmente crescem de 1,5 a 2,5 centímetros e ganham de 150 a 200 gramas por semana.
Então, eles costumam dobrar seu peso quando estão com 5 meses de idade. Entre o sexto e o 12º mês, os bebês podem crescer 1 centímetro por mês e ganhar de 85 a 150 gramas por semana. Então, normalmente, triplicam seu peso até o seu primeiro aniversário. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários sobre os superpoderes que você achou mais incríveis. E deixe-nos saber se você gosta deste vídeo. O botão like irá ajudá-lo. Junte-se a nós aqui no Incrível!